Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdo de desenvolvimento Android nativo utilizando as linguagens Java e também a linguagem Kotlin. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, trabalha com Android, quer se manter atualizado ou até mesmo pretende começar a trabalhar com Android já agora em 2022, deixa seu like aqui no canal, inscreva-se aqui no canal. Meu nome é Arley Santana. Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdo de desenvolvimento Android nativo, utilizando tanto a linguagem Java quanto também a linguagem Kotlin. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, trabalha com Android, quer se manter atualizado ou até mesmo pretende começar a trabalhar com Android agora em 2022, inscreva-se aqui no canal para você acompanhar todas as nossas novidades. E se você quiser se aprofundar ainda mais no desenvolvimento Android nativo, aqui pelo nosso canal você vai encontrar esse botão aqui, Curso Android, e você vai ser direcionado aqui para a plataforma da Udemy, onde você pode estar dando uma olhada melhor no treinamento aqui que a gente tem. Então aqui você pode ver alguns dos aplicativos que a gente desenvolve, os clones desses aplicativos, então o LX, iFood, Netflix. Então se você chegou aqui no canal através desse vídeo, esse é o 6º vídeo, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo a listagem completa de todos os vídeos para poder você começar essa série de vídeos a partir do vídeo 1 para você assim seguir essa sequência, tá bom? E qual que é o propósito aqui desse vídeo que a gente vai desenvolver? Eu posso abrir aqui meu aplicativo de notas e o que a gente vai fazer? A gente vai começar a mexer com a listagem das tarefas. A gente não está salvando essas tarefas no Firebase ainda, vai ser tarefas futuras que a gente vai fazer. Mas a gente vai estar criando o nosso Item Adapter, que vai ser essa visualização para poder a gente listar as tarefas. Depois a gente vai criar o nosso objeto Task, que é o objeto que vai representar aqui uma tarefa no nosso aplicativo. Aí a gente vai criar o Adapter e a gente vai começar já a fazer as validações na hora que o usuário estiver cadastrando uma tarefa. Aí a gente parte aqui para essas operações do CRUD, onde a gente vai salvar, a gente vai listar, editar e remover essas tarefas do banco de dados Real-Time Database. Então eu vou vir aqui para o meu projeto aqui no Android Studio. Então para poder a gente começar a criar aqui esse Item Adapter, eu estou aqui com o protótipo final aberto para poder a gente se basear nele. E perceba que aqui a gente tem algumas cores que a gente vai utilizar. Então eu já estou com essas cores aqui copiadas aqui na área de transferência. Eu vou vir aqui na pasta Res, Values, vou colocar aqui dentro do arquivo de colors.xml. Então eu vou colocar aqui algumas cores, aí você pode estar pausando o vídeo e colocando aí essas cores. Basicamente a gente vai ter aqui 3 cores para esses botões de remove, na verdade de remover, editar e detalhes. A gente vai ter uma cor para cada e a gente também vai ter uma cor aqui para essas setas aqui de indicação. Então, por exemplo, se uma tarefa tiver em a fazer, a seta para direita aqui vai ser esse azul, que é o azul principal que a gente está utilizando aqui no app. Se ele tiver aqui na tarefa, aqui na aba fazendo, aí a seta para voltar já tem uma cor diferente, que vai ser essa daqui, onde ele vai mover a tarefa aqui para to do, que seria todas as tarefas, e depois ele vai mover aqui para done, seria aqui essa seta aqui, vamos dizer assim, verde, né? Podemos dizer isso. Então aqui não tem nenhuma tarefa aqui concluída, deixa eu mover uma. E aqui azul, ele move aqui para o estado de a fazendo. Então pausa aí o vídeo, configura aí essas cores para poder a gente utilizar elas através aqui das referências, que é bem melhor do que a gente ficar tendo que decorar códigos hexadecimais das nossas cores. Então feito isso, eu vou até deixar esse arquivo aqui aberto para poder consultar ele depois. Vou clicar com o botão direito em cima aqui da pasta Layout, vou vir New, deixa eu dar uma olhada aqui, Layout Resource File. Eu posso colocar aqui Item Adapter, como eu vou ter apenas um adapter, eu vou deixar com esse nome, mas o recomendado é se você tiver vários adapters no seu projeto, é você estar colocando aqui o nome do seu adapter, por exemplo, adapter filmes, músicas, qualquer coisa do tipo. Eu vou deixar Constraint Layout aqui mesmo, vou clicar aqui em OK, vou acessar aqui a parte do Split, para poder a gente mexer com esse layout via XML. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar aqui o nosso card view. Então se a gente ver, a gente tem um card view que engloba todo o nosso layout. Então vou colocar aqui um card view, match parent de largura, de altura por enquanto eu vou colocar aqui 200 dp, foi até muito, eu vou colocar aqui 100,
só para poder a gente conseguir posicionar aqui normalmente os nossos componentes. Eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui esse card view, já vou fazer as constraints aqui na parte de cima e também nas laterais. Eu vou aplicar aqui uma margem horizontal de 12 dp, aí ele vai aplicar tanto na esquerda quanto na direita, e uma margem vertical eu vou estar colocando aqui de 8 dp. Aí agora eu posso vir aqui na parte de cima, no meu layout principal, vou colocar aqui o Wrap Content, para ele ocupar apenas o espaçamento necessário, e eu vou fazer a constraint aqui na parte de baixo. Então a gente tem aí o nosso card view mais ou menos já criado como a gente vai querer. A gente vai ter o arredondamento aqui das bordas, então vou estar colocando aqui o Epic Card Corner Radius, eu vou colocar 5 dp. Então se eu ver, a gente já tem ali o arredondamento aqui dessas bordas, e eu vou colocar aqui uma elevação, que seria essa sombra que exibe aqui na parte de baixo, também de 5 dp, para poder a gente dar um destaque maior nesse card view. Então para o nosso card view seria basicamente isso. Agora eu vou declarar aqui um constraint layout, match parent, que vai ser onde a gente vai de fato exibir ali as nossas informações. Então o primeiro componente que a gente vai exibir vai ser o text view com o título da tarefa. Essa tarefa que a gente vai ter apenas o título. Você pode estar colocando em campos de descrições. Se você acompanhar desde o início aqui dessa série de vídeos, você não vai ter nenhuma dificuldade para acrescentar novos campos. Então, além da gente ter o título, a gente também tem o status, que seria esses 3 status aqui de cima. Mas vamos continuar aqui então. Então, o primeiro componente vai ser um text view. Eu vou colocar aqui wrap content por enquanto. Vou colocar tools .text. Aqui esse tools a gente vai exibir. Deixa eu só criar aqui a declaração tools. Então clique em cima, Alt Enter. Esse tools eu vou exibir aqui um texto só em tempo aqui de, vamos dizer assim, desenvolvimento aqui no Android Studio. Lá em tempo de execução para o usuário, esse texto não vai aparecer porque ele vai vir dinamicamente lá do Firebase, que vai ser o nosso banco de dados aqui para esse projeto. Vou colocar aqui uma barra aqui no final. Então agora eu vou fazer as constraints aqui na lateral direita, na lateral esquerda, também na parte de cima. Eu vou setar aqui alguns atributos para esse text view. O primeiro seria o max lines, que seria quantas linhas ele pode ocupar. Eu vou colocar aqui no máximo 2 linhas, caso o usuário não digite ali um título muito grande, para poder ele ficar aqui como se fosse um parágrafo, alguma coisa do tipo. Aqui eu vou colocar, caso ele ultrapasse 2 linhas, eu vou colocar o ellipse size como end, e aí ele vai ficar aqui 3 pontinhos aqui no final da segunda linha. Eu posso até aumentar aqui esse texto, só duplicar aqui ele para você ver esses 3 pontos. Aí a gente desfaz isso daí. Então se você ver, eu aumentei o texto e ele ficou aqui com 3 pontinhos aqui no final da segunda linha. Deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer isso daqui. Então esse ellipse size ele vai fazer ali, colocar esses 3 pontos. Aí você pode estar colocando a orientação que você quiser, seja no final, no início. Pelo que está aqui, a gente tem uma margem top, na verdade uma margem geral de 16 dp, para ele se separar bem das bordas. Ele não aplicou aqui na lateral, porque eu vou ter que colocar aqui 0 dp. Agora sim, ele aplicou. Eu vou estar colocando o text style como bold, para poder dar um destaque, igual está no nosso protótipo ali. Aqui onde eu coloquei 100 dp, eu vou aumentar um pouco mais, porque eu estou vendo que já vai ficar pequeno para poder a gente começar a colocar os outros componentes. E agora a gente vai ter que colocar 2 setas, né? Seria a seta para a esquerda. Vou vir aqui em fazendo, que ele mostra dos 2 lados. Essas 2 setas aqui seria para movimentar as tarefas para outros status, para outros estados, e esses 3 botões aqui. Primeiramente a gente vai carregar aqui esses ícones, essas 2 setas aqui da nossa biblioteca de ícones do Android Studio. Então vou vir aqui Vector Assist, Clip Art, vou pesquisar aqui Arrow. E aqui a gente tem tanto o rollback, no caso seria voltar, e a gente também tem esse outro aqui, que a gente vai utilizar para fazer a opção de next, né, para prosseguir aqui a nossa tarefa. Então vou pegar esse aqui, eu vou deixar IC_back, vou deixar ele branco mesmo, qualquer coisa a gente vai ajustando a cor dele programaticamente, a gente vai ver isso também. E agora eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui aquela outra seta agora para outra direção, para a direção direita. E eu vou dar um nome aqui para ela de IC_next. Vou deixar também na cor branca. Vou finalizar isso daqui.
Agora a gente vai colocar elas aqui utilizando o image button, wrap content, src e c underline back. Então ela já apareceu ali. Agora eu vou utilizar aqui o Android. Deixa eu dar uma olhada. Background Android. Vou utilizar o Android transparente para poder tirar aquele cinza. E aí ele sumiu aqui porque a minha seta também ela é da cor branca. Então só para poder a gente visualizar aqui essa seta, eu vou utilizar aqui o Tools, Tint. E a gente vai conseguir alterar a cor dessa seta. Aí eu vou utilizar aqui o @color default que a gente tem. Isso para poder a gente visualizar em tempo de desenvolvimento. Em tempo de execução, a gente vai programar aqui as cores, dependendo aqui do estado que essa tarefa se encontra. Vou pegar essa tarefa, vou colocar aqui, na verdade vou pegar essa seta, vou colocar aqui na parte de baixo e também na lateral esquerda. E agora a gente vai fazer o mesmo, não vou mexer com margem por enquanto, lá para outra seta, que seria lateral direita. Eu posso até copiar aqui esse image button, eu vou colar aqui embaixo, ele vai ficar aqui por cima do outro. Aí eu vou fazer o seguinte, vou arrastar aqui para esse canto, vou segurar a tecla Ctrl ou Command, vou clicar aqui nessa constraint para ele tirar. E eu vou trocar aqui o IC Back, agora vai ser IC Next, que vai ser a mesma seta, só que para outra direção. Eu já vou colocar aqui os IDs desses componentes que a gente tem. Então para esse aqui vai ser ID Text Title. Aqui para esse image button eu vou colocar IB Back, no caso seria para voltar. E esse daqui eu vou estar colocando o ID para ele, IB de image button, que seria Next, que ele vai prosseguir com o estado ali da tarefa. Agora a gente vai colocar esses dois botões, na verdade 3 botões que a gente tem aqui, porém para o nosso app eu só dei ação para 2, que seria aqui para ele remover, onde a gente vai exibir aqui um botão Sheet Dialog. Se ele clicar em confirmar, ele deleta essa tarefa do nosso app e lá do Firebase. Se ele clicar em editar, a gente vem editar essa tarefa. Esse botão aqui de detalhes, eu não coloquei nenhuma ação, porque a gente não tem muito o que exibir, né? Basicamente a gente tem um status, que a gente já sabe qual o status que essa tarefa se encontra, e o título dela a gente já vê aqui. Se você tivesse muitas outras informações, aí sim você poderia estar criando um fragment de detalhes para você exibir todos os detalhes dessa tarefa, e aqui você colocaria apenas informações mais importantes. Então essas 3 opções aqui a gente vai utilizar não botões e sim text views. Então eu posso até colocar aqui embaixo desse outro. Então text view, wrap content. Aqui no text, por enquanto a gente vai colocar todos os textos aqui no XML, depois a gente leva todos eles lá para o arquivo de string. Aqui eu vou ter, o primeiro seria remover, então o meu remover já está aqui, eu posso deixar ele mais ou menos aqui. Vou dar aqui um Ctrl C ou um Command C e eu vou colar ele, vou deixar aqui do lado. Agora a gente vai colocar o nome aqui de editar, vou colar um outro text view e agora vai ser aqui detalhes. Então eu posso arrastar, colocar ele aqui mais para a direita. Eu vou vir aqui agora em design e o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou pegar aqui esse detalhes, eu vou colocar aqui na lateral direita, vou pegar esse remover, vou colocar aqui na lateral esquerda e eu vou pegar esse editar e fazer a constraint aqui do lado direito e também aqui do lado esquerdo. Agora a gente vai pegar aqui, segura a tecla Ctrl ou Command e clica em cima desses 3 text views. E a gente vai centralizar eles utilizando aqui a opção de Chains, Create Horizontal Chain. E a gente agora vai utilizar aqui a opção de Package para poder juntar todos esses componentes. E aí eu vou pegar esse editar aqui, posso até vir aqui agora em XML. Eu vou colocar uma margem horizontal. Aqui, pelo que eu estou vendo, nosso protótipo final seria 16 dp, para poder ele separar ali tanto da lateral direita quanto na lateral esquerda. Se a gente vê aqui os nossos text views, ele aparenta aqui que está com erro. Isso porque a gente não criou aqui as constraints nem na parte de cima nem na parte de baixo. Então aqui para o botão de remover, eu vou criar constraint na parte de cima com o text view de editar e na parte de baixo também com editar. Vou fazer o mesmo com o de detalhes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E aí se a gente movimentar agora o editar, ele vai movimentar todos os 3 text views. Então vou criar constraint aqui na parte de cima com o título e também aqui na parte de baixo com o nosso bottom. Então agora sim a gente já não tem mais nenhuma mensagem de erro. Agora eu vou vir aqui na parte de cima no meu layout, onde eu tenho aqui 150 dp e eu vou estar colocando o wrap content.
Então ele vai juntar tudo isso daí. Eu vou clicar aqui nesse Text View de editar e eu vou colocar uma margem vertical aqui de 24 dp para poder ele separar bem. E aí eu vou pegar aqui a minha seta, essa constraint de baixo eu vou refazer aqui com o botão de editar, na parte de cima também. E eu vou fazer aqui o mesmo com essa outra, na parte de cima e também aqui na parte de baixo, para poder a gente manter aqui um alinhamento. Vou colocar aqui agora uma margem Start de 16 dp. E para esse daqui eu vou estar colocando um margem End também de 16 dp, para ele separar aqui das bordas. Essa questão aqui de espaçamento, qualquer coisa a gente ajusta isso daí mais para o final, mas por enquanto vamos deixar dessa forma. E o que a gente vai fazer agora é criar os backgrounds com as bordas arredondadas aqui para esses 3 botões. É o mesmo background, porém a gente só vai ajustar a questão das cores. E eu posso até dar uma olhada aqui em Drawable. Eu acredito que o BG Button seria basicamente esse mesmo. Então a gente vai duplicar isso daqui, copia e cola, Ctrl C ou Command C. Aí você cola, Ctrl V ou Command V. Aqui agora eu vou colocar BG Task. Vou clicar aqui em OK. Essa color white aqui eu posso retirar, porque essa cor a gente vai colocar lá através do XML diretamente. A gente só vai aproveitar aqui o arredondamento aqui das bordas. Então vou voltar aqui, o primeiro Text View aqui de remover. Vou utilizar o background, BG underline task. E agora a gente vai colocar aqui no background tint. Eu vou utilizar aqui o @color. E a gente tem aqui o color underline delete. Ele vai ser essa cor aí. E aí eu vou colocar o text color como white, para ele ficar na cor branca. Então Android, na verdade seria color @white. Deixa eu só colocar o black e alterar isso daqui. Agora para esse text view, eu vou colocar aqui o tamanho da fonte dele, text size. Eu vou colocar de 12, vou diminuir um pouco mais. O padrão é 14, então 12 SP. E eu vou colocar um pad horizontal de 8 dp e um pad vertical aqui de 6 dp, para ele poder ficar com essa aparência. Agora eu vou copiar todas essas linhas, porque a gente vai copiar e vai colar aqui para os outros, só vai editar aqui o que precisar. Então posso colocar aqui agora vai ser color underline edit, e agora a gente vai colocar aqui para o botão de detalhes, onde eu posso basicamente colar e eu vou alterar aqui o nome da cor que a gente tem. Então se a gente vê, a gente está com a visualização bem parecida do que a gente tem ali. Qualquer coisa a gente ajusta a questão de espaçamento. Eu já consigo ver que aqui na parte de baixo está um espaçamento maior, mas por enquanto vamos deixar dessa forma. Aqui para o botão de remover, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para esses text views, eu vou estar chamando de botões porque unicamente eles vão servir para evento de clique. Então aqui, como a gente já fez todas as constraints, eu vou alterar aqui o ID deles por aqui, e aí ele já altera o ID onde ele estiver sendo executado. Então para esse aqui eu vou estar colocando btn, vou colocar aqui delete ou delete, vou clicar aqui em refactor. Agora a gente vai ter aqui o btn edit, posso pressionar a tecla enter e clicar aqui em refactor. Agora aqui a gente vai ter o btn details. Então o nosso item adapter que ele já está criado, o que a gente vai fazer agora vai ser criar. Então eu posso criar o nosso adapter para poder a gente exibir aqui a listagem. Posso fechar aqui esses arquivos, vou deixar apenas esse aberto. Vou vir aqui no pacote de adapter, eu vou criar aqui um novo Kotlin Class, vou dar o nome aqui de Task Adapter. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui o adapter com as implementações padrões mesmo, para poder a gente adiantar um pouco. Tem vídeos aqui no canal, a gente criando o adapter e explicando cada método, cada implementação que a gente tem que fazer. Então dá uma olhada aqui nos vídeos, inclusive implementando o ViewBud em um adapter. Então para poder a gente adiantar um pouco, eu vou fazer as implementações, vamos dizer assim, obrigatórias aqui do adapter. E o que a gente for fazer além disso, a gente vai fazendo aqui juntos, tá bom? Então já estou aqui com a implementação, vamos dizer assim, padrão de um adapter. Então a gente aqui coloca o extend recycleview.adapter e ele nos obriga aqui a gente implementar alguns métodos, são create view holder, onBind view holder, get item count e a nossa classe aqui interna myViewHolder. Já está com a implementação aqui do ViewBind. Se a gente ver, a gente está tendo um erro aqui nesse método. Isso porque a gente vai ter que criar o nosso objeto de tarefas, de task, e a gente vai ter que receber aqui uma lista via construtor, e a gente vai ter que retornar aqui o tamanho aqui dessa lista. Lembrando que tem vídeos aqui no canal
Inclusive eu posso até mostrar aqui onde a gente implementa aqui esse Recycle View. Deixa eu dar uma olhada aqui, um vídeo sobre Recycle View, então seria esse daqui, listando elementos. E mais aqui na frente a gente tem a implementação do ViewBuddy em um adapter. Então dá uma olhada lá se você tiver com dúvida aqui em relação ao adapter. Então vou vir aqui no meu aplicativo de notas para poder a gente atualizar aqui algumas coisas que a gente já fez. Então a gente já criou o item adapter, que seria esse layout aqui, que vai exibir a tarefa. Agora a gente está criando aqui a gente vai criar o nosso objeto task, então posso até copiar. Eu vou vir aqui em project, posso fazer o seguinte, eu vou minimizar aqui, vou criar um novo pacote, posso dar um nome aqui de model. E aqui dentro a gente vai criar new Kotlin class, ele vai ser uma data class, e eu posso dar um nome aqui de task mesmo. Então, para esse objeto task, a gente vai ter 3 informações. O que seria? O ID dele, para a gente gerenciar no Firebase. A gente vai ter um título, que seria essa informação aqui. E a gente vai ter também o estado dele, para saber se ele está aqui em a fazer, fazendo, ou se ele está aqui já como feito. Então, aqui eu já vou colocar aqui esses 3 atributos. Então, todos eles eu vou colocar como var. Então, ID, title e status. ID e o title vai ser string. Então, estou inicializando aqui ele como vazio. E por padrão, o status dele, da tarefa, assim que a gente criar uma nova tarefa, vai ser 0. Aí ela vai vir aqui para o status a fazer. E aí, se for 1, a gente leva ela para cá para fazendo. Se for 2, a gente move aqui para concluído. Agora, a gente vai ter que implementar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu build.gradle a implementação do código parceleiro. Deixa eu dar uma olhada, eu ainda não coloquei, então vamos adicionar aqui agora. Então vou quebrar aqui uma linha, vou colocar aqui essa outra implementação. Então coloca aí também, isso no caso vai ser para poder a gente fazer a deserialização do objeto, das informações que a gente tem no Firebase, para o nosso objeto task aqui. Vou clicar aqui em Sync Now, vai ser aqui rápido, então já acabou. Agora sim a gente vai ter que colocar aqui 2 pontos, e eu vou pegar aqui, deixa eu dar uma olhada se ele já apareceu. Então já coloquei aqui extend parcelable e a gente tem que fazer aqui essa notação @parcelize. Então esses aqui são os imports, caso você tenha problema aqui nessas implementações. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, eu vou abrir e fechar chave, isso porque a gente vai ter, toda vez que a gente criar uma tarefa nova, a gente tem que gerar um ID para ela automaticamente para a gente salvar essa informação lá no Firebase. Então eu vou fazer, vamos dizer assim, a geração desse ID aqui dentro do construtor inicial aqui da nossa classe task. Então como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui o meu dis.id e vou dizer que ele sempre vai receber, sempre que eu instanciar uma classe task nova, a nossa classe Firebase Helper, que a gente criou nos vídeos passados. Vou pegar a referência do banco de dados getDatabase.push para ele gerar um ID. E agora eu vou utilizar aqui o .key, que seria para a gente recuperar essa informação. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele fala que ele requer um string, tá aqui o tipo dele, tá certo? Porém, essa implementação aqui pode ser que retorne um ID nulo. Então, basicamente, eu vou colocar aqui, caso ele seja nulo, eu vou passar aqui uma string vazia. Então, toda vez que a gente clicar no botão de criar aqui uma tarefa nova, quando a gente salva aqui essa tarefa, ele automaticamente aqui já seta um ID único para essa tarefa. Assim a gente não tem problema lá no Firebase, não vai ter nenhum conflito. Então agora com o meu objeto criado, posso até dar uma olhada aqui, criar o objeto task, está concluído. Agora eu vou voltar no meu adapter, aqui no meu construtor do task adapter, eu vou receber aqui uma lista. Essa lista eu posso dar o nome de task list. Ela vai ser do tipo list aqui do meu objeto task que a gente acabou de criar. E aqui no meu método getItemCount, que eu estou tendo erro, a gente vai ter que fazer aqui, retornar o meu taskList.size, e ele já vai retornar aqui para mim o tamanho da minha lista. Agora aqui dentro do onByteViewHolder, que vai ser onde a gente vai exibir aqui as informações de cada tarefa. Então já vou começar recuperando aqui o meu task, a minha tarefa. Ela vai receber a minha lista aqui, taskList, position, e aqui sim agora eu vou ter aqui o meu holder.byte, eu vou ter aqui o text title.text, recebe o meu task.title,
que ele vai setar aqui o título da tarefa que a gente vai receber lá do Firebase aqui no nosso Text View. Agora aqui na parte de baixo, a gente vai setar aqui, vai fazer alguns códigos que seria relacionado a essas setas aqui. Então perceba que a fazer eu não tenho mais nenhum status antes disso, então ele não mostra aqui as setas para poder o usuário voltar, porque não tem mais status, só mostra essas daqui. Então em fazendo aqui, ele vai mostrar para os dois lados, porque eu estou no status do meio e eu tenho um status a fazer e eu tenho o status feito. Então perceba que aparece dos dois lados. Do mesmo jeito aqui de feitas, ele não aparece aqui porque não tem nenhum status depois aqui que a tarefa estiver concluída. Então a gente vai ter que fazer essa programação. Inclusive aqui a questão da cor, que ela se altera de acordo com o status aqui da nossa tarefa. Então aqui na parte de baixo eu vou colocar aqui um em. Então a gente vai ficar monitorando aqui o meu task.status e a gente vai fazer aqui as verificações. Primeiramente, se o status da tarefa for 0, significa que ela está aqui no status a fazer. Então vou estar colocando aqui 0. E o que a gente vai ter aqui nessa validação? Primeiramente, essa seta aqui de voltar, a gente não pode exibir ela. Então vou pegar aqui o meu holder, .byte.ib_back is visible, e ele vai receber false, ou seja, quando tiver aqui no status 0 a fazer, essa seta aqui de ICBack em cima de botão, ele não vai aparecer aqui. Então já posso fazer aqui agora, dar um Ctrl C, fazer aqui para o status 1. Então caso ele seja 0 vai ser a fazer, caso seja 1 vai ser fazendo. E aqui eu posso já colocar um else, porque se ele nem for 0 nem for 1, logo aqui ele vai ser o status 2. Então vou estar colocando aqui. E aqui em feitas seria o status 2. Essa, agora que a gente precisa ocultar, vai ser o IC_next, na verdade IB_next, que vai ser esse botão aqui que a gente não vai exibir mais. Aqui para o nosso status 1, que seria fazendo, a gente não vai precisar ocultar, porque a gente vai ter que exibir realmente aqui dos dois lados esses botões para poder o usuário movimentar aqui, alterar o status dessa tarefa. Então aqui no status 0, além de a gente, vamos dizer assim, ocultar a seta aqui do lado esquerdo, a gente precisa setar aqui a cor dessa, vamos dizer assim, aqui dessa seta do lado direito, de acordo com o status da tarefa. Então vou colocar aqui o código, o que seria? Holder.byte.next, IB_next, eu estou pegando aqui essa seta, .setColorFilter, vou pegar aqui o context_compat.getColor, aqui eu vou estar passando o meu context, e aqui eu vou pegar a cor, que seria essa cor que a gente tem aqui no nosso arquivo de colors, que seria essa cor, deixa eu dar uma olhada, seria essa cor aqui, esse azul padrão que a gente tem. Deixa eu só ver, ele não importou a minha classe R, então clique em cima, Alt Enter, agora sim. Esse context a gente vai ter que receber também no nosso construtor, então private val, context vai ser do tipo context, posso colocar uma vírgula, agora a gente já não tem mais nenhum erro. Agora aqui no status fazendo, a gente vai ter esse mesmo código aqui duas vezes. O que seria? Primeiramente para o IC de next, essa cor aqui vai ser, posso até alterar isso daqui, vai ser aqui done, que vai ser aquele verde, e também a gente vai ter que alterar aqui a cor da nossa seta aqui de voltar, que agora vai ser aqui to do, e ele vai pegar aqui essa cor laranja. No caso aqui para último status, a gente só vai pegar o IC, na verdade o IB, aqui vai ser IB_back, já ia deixar passar batido. Aqui vai ser o ICBack agora, ele vai ser da cor azul. Então eu posso colocar aqui o ICBack, ele vai ser, no caso aqui, done, que seria o usuário estar fazendo a tarefa. Agora a gente vai fazer o evento de clique aqui desses botões, tanto dos botões remover, editar e detalhes, quanto também esses dois aqui de alterar o status da tarefa. Então para a gente, vamos dizer assim, fazer esse evento de clique, a gente vai utilizar um callback aqui no construtor do adapter. Então vou colocar aqui val, eu vou dar um nome aqui de task selected e ele vai ser do tipo, a gente vai ter que receber aqui um objeto task e uma outra informação do tipo int, a gente já vai entender mais sobre isso, e eu vou dizer que ele vai retornar aqui um unit. Então esse callback a gente vai passar aqui as informações do nosso adapter e lá nos nossos fragments a gente vai verificar, a gente vai receber essas informações aqui, que a gente já vai entender mais sobre elas, toda vez que o usuário clicar aqui nesses botões. Então aqui essa informação int,
vai ser o seguinte, para poder toda vez que a gente clicar aqui nesses botões, a gente saber em qual botão o usuário clicou, porque a gente está criando aqui um callback para poder a gente não criar um callback para cada botão desse. Então a gente cria um e a gente vai identificar qual botão o usuário clicou através aqui de uma informação int. Então essa informação eu vou estar colocando aqui dentro de um companion object. Deixa eu só voltar aqui. E eu vou colar aqui essas, vamos dizer assim, essas variações que a gente vai ter. Então deixa aí o seu conforme aqui está o meu. Então o que seria? Se ele clicar aqui nesse botão aqui de voltar, de back, a gente vai passar aqui nesse int, vai passar esse select back com a informação 1. Se ele clicar aqui no botão de remover, a gente vai ter essa identificação como 2 e assim por diante. Editar 3, detalhes 4 e aqui o next 5. Aí aqui agora a gente vai fazer o evento de clique para cada status aqui desse daqui que a gente tem, 0, 1 e 2. Então se ele estiver aqui no status 0, significa que ele vai ter, aqui dentro desse status a gente vai verificar, vai fazer o evento de clique apenas das setas, para mover aqui o status. Esses 3 botões a gente vai fazer aqui fora desse when mesmo. Então aqui basicamente eu vou pegar o meu holder.byte, aqui no status 0 eu só tenho a opção de o usuário clicar para, vamos dizer assim, mover o status para frente, seria para fazendo. Então vou pegar o ib next.set onClickListener, vou pegar o meu task selected, e eu vou passar aqui 2 informações. Primeiro seria o task, é a tarefa que o usuário clicou. Então, através dessa tarefa, a gente tem um ID dela para poder a gente manipular lá no Firebase. Mais para frente a gente vai entender mais sobre isso. E eu vou passar aqui o select next. Então, lá na minha view, eu vou conseguir identificar que o usuário clicou, qual botão ele realmente clicou aqui nessa tarefa. Agora aqui para o status fazendo, a gente tem o evento de clique para a seta, tanto para voltar quanto para aqui o de next. Então vou copiar essa daqui, já que a gente vai ter aqui para as duas. Posso colocar aqui. Eu vou duplicar essa linha, porque a gente também vai ter para o ib back. E aqui a gente vai passar o selected back que a gente declarou aqui em cima também. Já para a última opção de feitas, a gente só tem a opção de voltar. Então seria essa linha aqui, então eu posso copiar. Eu vou colocar ela logo aqui abaixo. Eu vou mover aqui essa linha, já que nos outros status a gente manteve sempre aqui a visibilidade aqui na primeira linha, aqui também. Então agora a gente fez o evento de cliques aqui para os 3 status, aqui relacionado às setas. A questão aqui dos 3 botões a gente vai fazer aqui fora. Então eu posso até minimizar isso daqui para a gente visualizar melhor. E agora eu vou ter aqui o meu holder.byte. E eu tenho aqui agora o btn delete.set onClickListener. E a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Task selected. Vou passar aqui o meu task. Vou passar aqui uma vírgula. E aí eu vou passar aqui o selected remove. Aí você pode estar colocando selected delete, qualquer coisa do tipo. Posso duplicar aqui essa linha aqui mais 2 vezes. Para duplicar, você coloca aqui o cursor na linha. Clica nela e você aperta Ctrl D ou Command D. Aqui agora vai ser btn edit, aqui vai ser btn details e aqui a gente só vai alterar aqui a nossa variação que o usuário selecionou, que o usuário clicou. Então aqui com o nosso adapter seria basicamente isso. Eu acredito que a gente não vai precisar mexer mais nele, só se a gente tiver que fazer algum ajuste mais para frente. Então seria basicamente isso. Posso vir aqui no meu aplicativo de tarefas, eu vou clicar aqui para marcar como concluído. Então aqui agora a gente já começaria a validar as informações para poder a gente começar a fazer as operações de salvar essas tarefas lá no Firebase. E como esse vídeo já está um pouco longo, eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo, tá bom? Então espero que você tenha gostado, deixe seu like aqui nesse vídeo e inscreva-se aqui no canal para você receber e acompanhar os próximos conteúdos aqui desse app e também de vários outros que eu vou estar trazendo aqui. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo vídeo.